amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia, da TV Itaperá, hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Dando continuidade às atualizações a respeito do coronavírus, que é o que está acontecendo em toda a mídia, né? Então a TV Itaperá também leva a todos que assistem a atualização dos números. Veja bem, nós já falamos que todo número que vocês ouvirem na mídia, nós precisamos saber de quando é que foi essa estatística. A nossa estatística é aqui no Brasil de ontem até as 16 horas no Brasil. Nós tivemos 930 casos suspeitos. Casos confirmados aqui no Brasil até ontem às 4 horas da tarde, nós tivemos 25 casos confirmados no Brasil. Eu não estou especificando região, cidade, né? Região administrativa. Então, no Brasil, nós tivemos 25 casos confirmados até ontem às 4 horas da tarde. Agora veja bem, na região Nordeste, nós tivemos de casos confirmados 1 caso em Alagoas e 2 casos na Bahia. Então, no Nordeste foram 3 casos. Logicamente, na região Sudeste, né, é onde está concentrado o maior número de casos confirmados. Nós tivemos 21 casos na nossa região Sudeste, sendo que São Paulo lidera com 16 casos confirmados. Rio de Janeiro, com 3 casos confirmados, o Espírito Santo, 1 caso, e Minas Gerais, mais 1 caso, totalizando então 21 casos na região Nordeste. E no Distrito Federal, na região Centro-Oeste, no Distrito Federal, 1 caso confirmado. Então, fazendo a conta, a soma, nós temos no Brasil 25 casos de coronavírus confirmados e nenhuma morte, graças a Deus, nenhuma morte. Agora, se nós focalizarmos agora os números do mundo, o que a gente vai notar pela estatística do dia 8, domingo, até as 2 horas da tarde no mundo, nós temos 106 mil casos confirmados no mundo todo. Desses 106 mil confirmados, nós tivemos 3.600 mortes pelo coronavírus. Agora, isso significa um percentual de 3,4% o seu índice de letalidade. Quer dizer, se a gente pegar o número de casos confirmados e o número de mortes, a gente vai ver que dá um percentual de 3,4%. E uma coisa interessante, veja bem, na China, das 3.600 mortes, nós tivemos 3.100 mortes ocorreram na China. E veja outra coisa, dos 106 mil casos confirmados em todo o mundo, 81 mil casos é só na China. Agora, uma coisa importante, gente,
você que acompanha o nosso programa semanalmente, vai notar o seguinte, que no início de todo surto, 99% dos casos era na China. Agora, na China, está equivalendo a 77%. O que era 99% dos casos na China, passou-se a 77%. Por quê? Por duas razões principais. Primeiro, que esse vírus saiu da China e está pegando praticamente todos os continentes, com exceção do continente africano. Então, como o micróbio está se alastrando para todos os países do mundo, na China está diminuindo esses casos. E uma outra coisa, o micróbio, como todo micróbio, tem uma hora que ele começa a se acalmar, ele começa a diminuir o seu grau de infecção e daí, logicamente, da contaminação. Então, veja, na China, que era alto, começou a diminuir e agora no mundo está aumentando. E pode ter certeza que no Brasil os números vão aumentar. No Brasil, infelizmente, nós podemos ter casos de óbitos pelo coronavírus. No Brasil, nós vamos ver essas taxas de casos confirmados chegando em nossa região. Isso é o normal de todo o processo, infeccioso, de doenças transmissíveis, principalmente virais. O importante é o quê? O importante é que as autoridades federais, estaduais e municipais estão vigilantes a respeito do alastramento desse coronavírus. O mais importante é a sua colaboração no sentido de evitar e de transmitir o pânico. Agora, independente de ser coronavírus, independente de ser a gripe, que é causada pelo vírus influenza, independente do resfriado causada por rinovírus, adenovírus, o importante é que o tratamento de suporte é o mesmo. E é por isso que, independente de que diagnóstico seja, eu queria alertar a respeito da tosse. Tosse, gente, entenda como um elemento de defesa para o nosso organismo. E nós temos vários tipos de tosse. Aquela tosse alérgica, a pessoa é alérgica, por exemplo, tem rinite, tem asma, ou qualquer outro foco alérgico, ele tem uma tosse seca. Ou ele tosse mais de manhã, ou ele tosse mais quando tem contato com algum animal, ou ele tosse mais quando tem contato com um ambiente que está fechado, Isso aí estimula a tosse alérgica. Nós temos aquela tosse causada pela sinusite, e é uma tosse muito forte, e quando a pessoa ou a criança deita,
aumenta mais. E a característica dessa tosse da sinusite é que algumas vezes essa tosse é seca, muito seca, quer dizer, não sai catarro. Outras vezes sai um pouquinho de catarro e outras vezes dá a sensação que o pulmão está cheio de catarro, mas não é catarro no pulmão, é catarro que se junta na região superior das vias aéreas e com essa secreção que cai da sinusite e fica parada nessa região, quando tosse, a gente tem a sensação de que é do pulmão. E é uma tosse muito forte, tá? E nós temos também aquela tosse que é a tosse pulmonar, aquela tosse decorrente de catarro no pulmão, decorrente da formação de secreção pulmonar, secreção essa que pode dar uma série de complicações como a pneumonia, a broncopneumonia ou qualquer outro tipo de manifestação pulmonar decorrente desse catarro. Então, é muito importante quando a gente vai tratar a tosse ou vai tomar algum medicamento para tosse, a gente saber a causa. Sabe por quê? Porque tem muita gente tomando remédio que não é para tosse e que acha que é para tosse. E aí vai no médico e fala que já está tomando remédio para tosse e a tosse não melhora. E aí a gente vai ver que remédio que está tomando não é remédio para tosse, é remédio que ele ouviu falar, que um amigo falou, que uma conhecida falou, que a comadre falou que é bom, então acha que é o remédio para tosse. Tem hospitais, tem médicos, tem clínicas que não prescrevem nada para tosse. É aquilo que eu falei no início. Por quê? Eles interpretam que a tosse é uma defesa. Então, gente, tosse, quem vai diagnosticar a origem da tosse e qual é o melhor medicamento é o seu médico, tá? Mas e os chás? Como é que funciona? Chá de hortelã, chá de poejo, né? Uma série de chá que o pessoal prescreve. Olha, antes esses chás do que ficar tomando antialérgico, achando que antialérgico é para todo tipo de tosse. Antes esses chás do que ficar tomando prednisolona, porque falaram que prednisolona é para tosse. Não é para tosse. Tá? E tem muito efeito colateral decorrente da prednisolona, porque a mãe pensa que prednisolona é xarope para tosse e fica dando o tempo que quiser e não sabe que a prednisolona é um tipo de hormônio. Então, gente, precisa tomar muito cuidado, muito cuidado, tá? Para cada tipo de tosse, um tipo de tratamento. Agora, nós falamos do chá, né? Independente da ação propriamente dita da planta, o importante é a água que você está tomando. É por isso que o chá está indicado. Por isso, quem tem tosse, tome bastante água, que é um santo remédio. Tome bastante água. E outra coisa, veja bem, você está com secreção. Se você toma um antialérgico, essa secreção para. Aí você tem a sensação errada de que aquilo melhorou. Não, simplesmente secou o catarro. O catarro está lá. O tratamento, quando a gente fala que está tratando, quando você, se tem catarro, sai todo o catarro, tá? Então é por isso que é muito importante você descrever para o seu médico as características da tosse,
há quanto tempo surgiu, se vem com febre, se não vem com febre, se está com catarro, que cor que é o catarro, se é muito catarro, se é pouco catarro, se está saindo com sangue, se não está saindo com sangue, se dói o peito para tossir, se dói a barriga para tossir, tá certo? Se está doendo o ouvido, por quê? Quando tem muita tosse, gente, o ouvido, principalmente em criança, pode começar a doer, tá? Então, além da tosse que dói, a criança chora por causa do ouvido, por causa do aumento da pressão dentro do ouvido. Então, precisa tomar muito cuidado com o remédio que você dá, ouvindo de orelhada o que um falou, olha, tome isso, tome aquilo que é bom, tá? Melhor mesmo é você procurar o médico. E veja bem, gente, se vocês guardarem bem o que eu estou falando, eu já me dou por satisfeito. Olha, é muito comum, principalmente em criança, a família vem e fala, estou dando esse xarope faz 5 dias e a tosse não melhorou. Gente, 5 dias não sara a tosse de nenhum tipo. Se tem algum profissional que fala que em 5 dias a tosse tem que melhorar, ele está errado. Principalmente em criança, veja bem, principalmente em criança. Se a criança não tem nenhuma tosse muito forte, uma tosse até o comum, antes de 8, 10 dias essa tosse não melhora de jeito nenhum, mas nem com reza brava. Então se alguém fala que, olha, toma esse remédio por 5 dias e informa a família que em 5 dias vai estar melhor, de jeito nenhum. É por isso que tosse antes de 8, 10 dias não melhora de jeito nenhum. Veja, eu estou falando melhorar, eu não estou falando curar. Se é para curar, pode contar na folhinha, 2 semanas. 2 semanas. Então, gente, precisa ir com calma. Tem gente que vai no pronto-socorro 3 vezes por causa que a tosse não melhorou. Só tem um porém. Se a tosse piorou, você vai quantas vezes você achar que deve ir, porque a tosse está piorando. Porém, se a tosse não está pior, fique em casa, continue o tratamento, espera 10 dias, 14 dias que essa tosse vai embora. E qual que é o melhor remédio para tudo isso? Gente, vocês nunca vão errar se vocês fizerem isso. Olha, primeira coisa, beber bastante água, independente de que é adulto ou se é criança, beber bastante água, tá? E não precisa ser água quente não, viu? Pode ser água misturada, gelado, sem gelo, tudo bem. Água fresca, bastante. Segunda coisa, higiene nasal. Higiene nasal é quem tem coronavírus, quem tem gripe, quem tem sinusite, quem tem resfriado comum, qualquer tipo de doença respiratória, né, principalmente de vias aéreas superiores, lavar o nariz. Se for criança, a mãe fala, mas ele não deixa. Não tem o que não deixar, tem que fazer. Você não quer melhorar e você não quer curar, então o tratamento é esse, tem que fazer. E aí, quanto mais a criança esperneia quando lava o nariz, melhor ainda, porque ele faz força para soltar a secreção. Aí vai chegar um ponto que ele vai ter que acostumar. Correto? Então, beber bastante água, lavar bem o nariz. Se a sua criança está na creche, primeira coisa quando você entrar na sua casa é lavar o nariz dele. Ele pode nem precisar tomar banho, mas o nariz tem que lavar. Isso todo dia. Bom? E quanto mais vezes lavar o nariz, mais prevenção contra doenças respiratórias
Vai ser, porque o micróbio entra pelo nariz. Os micróbios respiratórios estão no nariz e na boca. Entendeu? E uma terceira coisa importantíssima: inalações. Independente de você ser adulto e para criança também. Tem muita gente que não acredita na inalação. Acredita no xarope comprado na farmácia, né? Mas quando o médico fala, faça inalação, eu acho que não vai sarar por causa da inalação. Gente, inalação é o melhor remédio para desinflamar as vias aéreas e fazer com que o vapor comece a limpar toda a via respiratória e daí fazer expelir. Quando eu falei de vapor, muita gente está pensando daquele vaporizador. Não é nada disso, é inalação. Inalação com soro fisiológico. E quantas inalações eu faço por dia? É o que eu sempre digo, gente. Se você fizer 4 inalações por dia, é melhor do que 2. Se você fizer 6, é melhor do que 4. Aí quantos dias eu faço? No mínimo 10 dias, porque nós já falamos que tosse quando vai embora logo. Antes de 8, 10 dias não vai embora de jeito nenhum. Então, você que está assistindo o nosso programa de hoje, compartilhe essas informações, né? É que a grande maioria que não tem acesso a esse programa, né, é que estão fazendo coisa errada. Então, eu peço para você compartilhar, para que você passe para os seus parentes, para os seus amigos, né, que tem principalmente crianças, né, para eles saberem, para diminuir o desespero dele, a ansiedade, e para não ficar indo várias vezes no médico, porque não chegou o tempo de melhorar o quadro. Compreenderam? Então, veja bem, bastante água, higiene nasal, inalação. Agora, não adianta a inalação da criança dormindo. Isso não conta como inalação. Inalação é com a criança acordada, berrando bastante, porque daí ela inspira bastante aquela fumaça. Mas eu tenho dó. Bom, aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa. Então você não está querendo melhorar. Tem dó, então não está querendo melhorar. Se você fizer direitinho, ele acostuma. Em 2 dias ele acostuma. Tá? Então, se é para fazer o tratamento direitinho, correto, diante de um quadro que precisa, então não tem o que o paciente não querer. Tem que fazer para poder diminuir o risco das complicações. Sabe por quê? Porque você fazendo tudo direitinho, ninguém garante que vai ter sucesso, mas com certeza o sucesso vai ser bem maior em percentual do que as complicações. Então, gente, lembre-se bem disso. Não é porque isso aí é só para coronavírus, é para qualquer micróbio que pegue vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. E ao lado disso, logicamente, aquilo que a gente sempre falou: lavar sempre as mãos, evitar aglomerações, evitar espirrar e tossir sem uma proteção, papel higiênico ou assim, tá certo? Vamos evitar nesse período viagens desnecessárias, aquelas viagens não prioritárias, justamente para a gente evitar o contato. Fazendo isso, minha gente, e respeitando todo o calendário de campanha de vacinação, isto é, se você for em todas as campanhas de vacinação, com certeza você já fez a lição de casa. Com certeza o seu organismo vai estar preparado, né, para qualquer tipo de agressão respiratória. Lógico que cada organismo responde de uma forma, cada organismo tem a sua imunidade. Então tem faixas etárias, por exemplo, de idosos
que tem maior probabilidade de ter doenças mais graves, assim como o outro extremo, aquelas crianças menores, tá? Ou aquelas pessoas que têm hipertensão, obesidade, alterações da glicemia, não é? Ou aqueles que fazem tratamento para doenças de baixa imunidade ou então de câncer. Então, todos esses pacientes são pacientes de risco que podem ser o quê? Aquela faixa de maior sensibilidade de atrair o micróbio. Mas, no geral, você fazendo o beabá que nós deveríamos já fazer há muito tempo, independente de coronavírus, independente de qualquer outro tipo de micróbio, né? É só você fazer direitinho que a tua parte você estará fazendo e com certeza estará colaborando para que não haja disseminação de qualquer vírus respiratório, independente se nós estamos na época de coronavírus ou se não estamos. Então, gente, higiene nasal, bastante água e inalações só com soro é já um grande tratamento preventivo que você está fazendo contra essas doenças respiratórias. E você que está começando o seu resfriado agora, ou a sua criança que está também tendo esse quadro, siga essa orientação que com certeza errar você não vai errar, você só vai acertar e você vai evitar que vá visitar o pronto-socorro sem grandes necessidades e trazer de volta um monte de micróbio que habita o ambiente do pronto-socorro, correto? Então, coitado dos médicos que trabalham em pronto-socorro, porque eles estão vivenciando 24 horas por dia aquele mundaréu de vírus que está no ambiente. Mas alguém tem que fazer isso e aí, logicamente, vai caber a nós médicos, né, ter que correr todo esse risco. Então, gente, compartilhe essas orientações, tá certo? Semana que vem tem mais com outro assunto. Até a próxima semana. Obrigado.